Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli. Oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o nosso Clube do Livro. A gente está quase chegando ao fim dessa temporada, mas uma temporada muito louca, né, e muito turbulenta. Passamos por vários momentos, né, mas estou feliz que ela tá caminhando. É uma conquista nossa. Hoje a gente vai ler juntos o livro Disritmia, do Ronald Lincoln, lançado pela editora Malê. Esse livro tem uma história curiosa porque ele me foi apresentado pelo Bruninho Souza. O Bruninho é um ativista, pedagogo, mediador de leitura, e a gente vai fazer um trabalho juntos, uma mesa no Sesc, e ele me falou desse livro. Eu comprei o livro logo em seguida e coloquei ele no clube. Então, para ler comigo esse livro, só poderia ser ele. Esse é um livro de contos, são vários contos contando que o Ronald Lincoln escreve, e são várias coisas, tipo escola pública, favela, igreja, campo de futebol, transporte coletivo. São essas pessoas e esses lugares, né? Essas pessoas circulando por esses lugares e a vida delas. Para ler comigo esse livro, só poderia ser ele, claro, Bruninho Souza. Que honra tê-lo por aqui. Clube do Livro Eldorado. Parte 1. Quem lê? Bom, hoje a gente vai ler juntos o Disritmia, do Ronald Lincoln, e como não fui eu que escolhi esse... Não, brincadeira. Hoje eu trouxe aqui como leitor o Bruninho Souza, ele que me apresentou esse livro. A gente fez uma mesa, e aí foi o fim da mesa, né, que você me falou, você já leu esse livro Disritmia? Aí eu falei, não li. Aí a gente saiu da mesa, já foi direto na Malê, que é a editora, e já comprei. Aí não tinha. Aí eu comprei online de lá e cheguei em casa, chegou logo depois. Verdade. Bem-vindo. Obrigado. Primeiro dizer que é uma grande emoção estar aqui nesse papo, que não começou aqui, né, começou nessa mesa, então acho que é muito interessante essa continuidade. Sim. Que o livro tem dado como possibilidade de continuar a conversa. Então, estou muito animado aqui para essa conversa e vamos ver no que vai dar. Bom, o Bruninho, como eu te apresento? Você é pedagogo, Sou pedagogo. Você é mediador. São várias coisas, mas eu gosto desse lugar da mediação de leitura, né, que é a minha primeira formação. Eu sou mediador de leitura de uma biblioteca muito inusitada, chama Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, que nasceu dentro de um cemitério, do primeiro cemitério da cidade de São Paulo, inclusive lá em Parelheiros. Aí eu se tornei mediador de leitura dessa biblioteca. E por que tem uma biblioteca dentro do cemitério? Então, Parelheiros, para quem não conhece, fica no extremo sul da cidade de São Paulo. É uma área de proteção ambiental, tem comunidades tradicionais indígenas, mas é um território com muita vulnerabilidade social. E aí, uma organização social chamada IBEAC, que chama Instituto Brasileiro de Estudos de Apoio Comunitário, começou a fazer um trabalho com jovens. Na época eu era um desses jovens, e perguntaram pra gente o que a gente sonhava para aquele território e tal. Então, muitas das coisas que a gente trouxe foi shopping e tal, porque eram coisas que a gente via na televisão, e alguém falou, olha, biblioteca. E essa organização falou, a biblioteca a gente sabe fazer, porque eles tinham uma experiência com jovens também ali na Zona Leste, etc. Só que não tinha espaço, a gente foi para uma UBS, depois da UBS surgiu um consultório dentário e descobriu que a casa do coveiro estava abandonada. E a gente trocou uma ideia com o pessoal da gestão no cemitério, e eles falaram, vocês podem ocupar. Aí fizemos um contrato de comodato e ocupamos a casa do coveiro por mais de 10 anos. Hoje a gente não tá mais lá naquele espaço por conta da pandemia, pediram de volta, derrubaram e fizeram mais lápides, mas a gente mudou para um bairro vizinho, mas aí a gente ocupou esse espaço do cemitério por um bom tempo. Nossa, e aí que história! Historiona. Né? Essa dá um livro. Dá um livro, é o seu livro, Bruninho, já vi. Quem sabe. E aí a sua primeira formação é mediador de leitura. Sou mediador de leitura, também sou pedagogo de formação e ativista de literário, dos direitos humanos. Cofundei um coletivo chamado Encrespados, que trata de questões raciais, que eu acho que também tem tudo a ver com o livro que a gente vai conversar hoje. Super. E aí, queria, primeiro assim, por que você me indicou esse livro, assim? Você falou, esse livro você tem que ler. Nossa, ótima pergunta. Já começa com a pergunta difícil, né? Que sacanagem. Boa. Não, mas é porque eu fiquei lendo, eu amei o livro, achei que ele escreve super bem, fiquei super feliz que você me apresentou. Mas o que te encantou nesse livro especificamente pra me falar, rolê esse? Nossa, Roberto, eu acho que por ser mediador de leitura, eu acabo lendo muitas coisas, né? E
E eu tenho gostado muito de livros que me causem coisas, emoções, arrepio, etc. Eu acho que o Disritmia tem essa habilidade. Eu acho que, inclusive, até pelo título, né? Eu acho que o título provoca também a gente essa disritmia, esse descompasso, né? Acho que a leitura de cada conto foi me fazendo, ao mesmo tempo, transpirar, respirar mais fundo, sabe? Sentir o coração batendo em diversos ritmos. E eu acho que eu queria que outras pessoas também sentissem isso, sabe? Nossa, se o livro é capaz de causar isso em mim, deve ser possível causar isso em outras pessoas. Sim. E aí eu saí indicando pra todo mundo, incluir você foi uma das vítimas. Sim. Que eu acabei Não, e eu indicando. fiquei muito curiosa por que ele escolheu Disritmia como título, né? Porque é Super. o nome de um dos contos, né? Que é um conto até sobre um moço que tá preso, não é? Se eu não me engano, Acho que ele Isso. tá preso, é a visita na prisão da namorada. Então, depois quando ele vier no próximo bloco eu pergunto pra ele, né? Boa. Mas fiquei curiosa por isso. E aí, você não sabia disso, mas eu tenho uma relação complexa com conto, porque eu tenho Olha só. eu tenho dificuldade com conto, porque eu acho muito rápido. Tipo, você se apega, desapega, se apega, desapega. Verdade. Aí eu fico meio, ai, gente, eu quero, né? Então eu tenho essa relação, pra mim não é fácil ler conto pela rapidez, sabia? Olha só, e pra mim, a minha maior dificuldade é poesia, porque eu acho que o conto, sobretudo esse em Disritmias, mas em outros também, por exemplo, quando a gente olha para as obras da Cidinha da Silva também, mas eu acho que o conto tem, mesmo ele sendo curto, essa possibilidade de às vezes ser um recorte da sociedade, da contemporaneidade. Eu acho que eu consigo visualizar com mais facilidade. A poesia eu acho que exige um nível de mais de abstração e de subjetividade. Então eu acho que o Ronald faz muito bem isso nos contos, né? Eu acho que, inclusive, também ele acaba colocando elementos, né, de subjetividades, né, e de metáforas. Tem um conto, por exemplo, Como Nascem as Estrelas, que esse é lindo, é tão muito poderoso. Eu acho que tem esse lugar também. É um título que já é muito convidativo, né, desse conto. E eu acho que vai levando a gente para esses muitos lugares, assim, sabe? E é bonito essa sensibilidade dele, né? Que não sei se ele passou por isso, não sei se fez parte da vivência dele, mas de pegar esses sons que são sons de guerra, que são sons de violência, que são sons de morte, né? Perfeito. E transformar nesse lugar das estrelas, esse lugar da poesia, esse lugar do encanto, né? Exato, e eu acho que inclusive é uma escolha muito interessante, que eu acho que você deveria perguntar pra ele também sobre essa escolha, né, que ele escolheu retratar esses personagens a partir dessa complexidade, né? Eu acho que a gente tem esse enredo que a gente percebe que tem a ver com as injustiças sociais e raciais que estruturam as relações no nosso país, mas quando a gente vai lendo as histórias, são pessoas que têm medo, sabe? São pessoas que têm o coração batendo, sabe? Que vislumbram, que têm sonhos. Então, apesar dessas relações complexas, a gente consegue enxergar essas outras nuances da humanidade. Então, acho que é um jeito que ele, tipo assim, olha, a vida real é essa, mas junto com essa vida real concreta, as pessoas também estão sonhando, vivendo, chorando. E o que faz os personagens não serem nada maniqueístas, né? Tipo, a gente não tem um cara bom e o cara ruim, mas assim, tem uns que, sei lá, que ele rouba, mas ele era amigo do não sei o quê, e ele rouba porque aquela situação levou ele pra isso, como poderia não ter levado, ele não queria estar lá, não foi uma escolha, ele não teve escolha, talvez a ausência de escolhas que levou ele lá. Eu acho que você falando isso, eu fiquei lembrando também que talvez, pensei isso agora também, né? Mas talvez eu acho que uma das coisas que me fez me apaixonar muito por esse livro, eu acho que ele começa de um jeito muito bom também, né? Eu acho que é um conto do CIEP, né? Que é um menino que tá lá fugindo lá Intruso no CIEP, acho que é isso. Tá fugindo lá da polícia, entra na escola, né?
E aí a professora ou a diretora fala, não, ele tá matriculado aqui. Coloca o uniforme nele, acha, né? E Exato. coloca ele disfarçado lá. E eu acho que isso é muito potente na arte, na literatura, né? Porque às vezes a gente acha que imita a vida ou a vida imita a arte. A gente acabou de ver um caso recente, né? De policiais entrando numa escola pra questionar que a filha de alguém, de um policial, tava estudando cultura afro-brasileira. E a diretora lá, toda embasada, falando, olha, é lei. Não, e o papel dessas educadoras, né? Isso. Porque nesse conto especificamente, a educadora entra com um papel de defesa muito bonito, né? Que Perfeito. começa de uma maneira delicada e vai aprofundando, assim, ela vai ficando mais reativa com a polícia. Exato. Mas é um lugar que a gente pensa, né? Que o lugar desse proteger poderia ser da polícia, mas que na verdade é da educação, não é, né? São as educadoras que estão protegendo Exatamente. os jovens, né? Exatamente. E aí por que isso acontece, né? E é esse retrato de Brasil tão perfeito que ele faz Super. com vários contos, não só com esse, né? Junto desse, eu acho legal, muito bonito e poderoso quando ele começa, e também o conto que encerra o livro, né? O Rian Engana a Morte, que é esse menino que se organiza pra ir pra algum lugar. No meio do trajeto, ele encontra a Morte, que é uma mulher jovem mandraca, toda estilosa, etc. E ele fala, não, vamos trocando ideia aqui. Não, e a Morte, não, é você. Não, mas ó... Fala isso, a morte. Caô, ele responde. Exatamente. Não, tem um monte de Rian que nem eu, com esse estilo e tal. E vai trocando essa ideia com a Morte, entra no ônibus, pega um livro, que o livro acaba se tornando, né, esse objeto que distancia ele de uma abordagem policial, né? Eu lembro que era muito comum no comecinho dos anos 90, né? Nossas mães falavam assim, olha, sempre sai com RG. Hoje ainda assim, né? Leva RG, a carteira de trabalho, etc. Mas hoje os meninos e meninas estão saindo com livros. E aí o conto finaliza com ele chegando na universidade e a Morte falando, olha, tô de olho em você, porque aqui eu não posso te pegar. Eu acho que esse encerramento também do livro também vai ajudando a entender essa história do Brasil, sabe? A importância que foram as cotas raciais, o acesso da juventude a programas de acesso à universidade, sabe? Então acho que ele conseguiu capturar nesse livro um jeito de conversar sobretudo com as juventudes, sobre dilemas sociais, mas sobretudo sobre as complexidades da vida. Eu achei isso muito incrível. Sim. E ele faz isso, gente, de uma maneira assim, é uma leitura boa, você vai lendo, você entra totalmente na história, né? Tem uma até de um jogador de futebol, né? Que é muito boa, que é um cara que ele joga no Flamengo, se eu não me engano, e aí querem mandar ele para um time na Arábia Saudita. Pra Ucrânia. Pra Ucrânia. E ele não quer ir pra Ucrânia, ele fala, não quero ir pra Ucrânia, aí tem esse jogo. Super. Mas ele pega, vários personagens que são muito personagens do nosso Brasil, do nosso país, né? Sim, tem um também que é Nego Gosta de Chocolate. É ótimo. Maravilhoso. Que é o cara no shopping. Que é o cara que tá querendo comprar uma camiseta do PSG, né? Eu acho que é do PSG. Que eu acho que também tem esse lugar do consumo, né? Como a ideia de consumo faz a gente ter esse acesso, essa ideia de pertencimento. E aí arranjam pra ele ser segurança de um vereador, de um político lá no Rio de Janeiro. Ele, tá bom, topo ser segurança, vou ganhar aí 800 conto. Tem uma reviravolta nessa história, que acaba tendo uma situação lá de treta, né? Uma briga lá de um dos manifestantes. Ele se toca que, olha, as leis não só funcionam pra gente, porque pra elite, pra esses aí, não funciona não. Ele larga esse trabalho e começa a vender chocolate na rua. Então, como essa complexidade também vai se apresentando, né, nessa narrativa, né? Então ele escolhe olhar para as coisas que às vezes
passam, né, pela janela do ônibus, do trem, né? Quantas vezes a gente vê um menino vendendo chocolate, bala, sabe? Cenas do nosso cotidiano, e a gente vai esquecendo que essas pessoas têm história, trajetória. Então, eu acho que essa escolha do Ronald, né, amplificar, acho que é nem da voz, porque as vozes das pessoas sempre existiram, né? Sim, as pessoas têm voz, né? Essa escolha que ele faz de amplificar essas vozes com essas nuances é arrebatador, assim. E dá pra sacar nele, né, no Ronald, uma escuta muito atenta de mundo, Boa. né? Perfeito. Porque é isso, ele pega diversos personagens e tem até, eu acho que ele tem bastante personagem feminina lutadora, né, cuidadora, né, mulheres que tem até naquele do ônibus, eu não sei se eu lembro o nome, Bilhete. Bilhete, tá? Que é aquele que o menino vai roubar lá no ônibus e senta do lado da mãe do amigo dele de muitos anos, né? E aí gente, tem spoiler, tá? Ele resolve não roubar ela. E aí ela joga as coisas, porque ela fala, que eu não vou ser roubada? Eu não posso ser diferente dessas pessoas, eu vou ser roubada também, senão vão achar que eu tô fechada com ele. Fechada com um bandido, o que é isso, não sei o quê. E aí tem várias reviravoltas dentro do conto, além dessa, né? Sim. Mas tem essas personagens femininas que ele escreve muito bem também, né? Que eu acho que também são mulheres muito, muito importantes, Sim, né? tem um também, que eu não vou lembrar o nome, me ajuda, Roberto. Ajuda. É uma história de uma mulher que é passista. É a Deixa eu ver, eu vou olhar aqui no livro. Tô aqui com Imperatriz Furiosa. essa, Imperatriz Furiosa. Eu acho também que tem o Marcelino Freire, né, também, que é um super escritor. Em um vídeo dele, perguntam pra ele, por que você escreve? Ele responde, eu escrevo por vingança. Eu acho que esses textos que as mulheres aparecem no Disritmia são essas escritas de vingança, porque tem um momento que a Imperatriz Furiosa tá lá, acontece muitas cenas, mais um pouquinho de spoiler aí, galera. Mas aí ela sofre um assédio, né, um abuso, né? E aí o pessoal que contratou lá o trabalho dela resolve não pagar, tornando ela culpada do abuso que ela sofreu. Ela vai, em um momento, pega um quadro lá nessa super casa, né, da Tarsila do Amaral e joga na piscina. E as pessoas se jogam na piscina pra tentar salvar o quadro, etc. Eu achei tão uma redenção, assim, sabe? Quando vi ela fazendo isso, tipo, eu falei, é isso mesmo, eu faria o mesmo. Joga. Porque também tem esse lugar também de como ele mobiliza, né? Eu acho que quando eu comecei a ler o livro, também uma sensação que eu fiquei tendo, eu sentia que eu sabia o final da história, sabe? Porque eu acho que a gente foi vivendo tanto num país que a gente acha que conhece as histórias de determinadas pessoas, que eu já achava assim, já sei o que vai acontecer. E ver pessoas reagindo a esse tipo de situação não são coisas comuns. Então isso também me arrebatou pra história. Ver histórias assim de gente, uma vingança quase ancestral, né? Ele faz isso, né? Isso você falou de escrever com raiva, eu gosto, né? Porque eu acho que também tem isso, né? Eu acho que tem esse clichê da raiva, né? Do tipo, usam a raiva como uma coisa ruim, né? Mas você usar a raiva como motivo de vingança na escrita é muito maravilhoso, né? Eu fiz um outro com a Natasha Félix, que é uma poeta, e ela falou também que ela escrevia com raiva, que ela adora escrever com raiva, porque ela, como mulher negra, sempre teve esse clichê do tipo a mulher raivosa, e aí ela falou, quer saber? Então foda-se esse clichê e eu vou escrever com raiva. E com raiva ela faz uma poesia de amor, eu acho, sabe? E eu acho isso muito sofisticado, né? Muito sofisticado. Nossa, eu com raiva só grito. Brincadeira. Eu faço uns programas de rádio também com raiva, umas coisas. E aí, mas uma que eu acho muito, pra além de sofisticado, mas tipo, elementar, né? Eu acho que esse sentimento da raiva também, você tá falando dessa raiva engajada, com propósito também, exige tanto da pessoa, da gente que escreve hoje, que tá usando a raiva como um movimento, dessa escuta que você falou do Ronald, né? E dessa visão também, né? Porque a gente tem que saber do que tá tendo raiva, né? Porque eu acho que muitas das vezes esse clichê da raiva que você fala, né? Parece que essa galera tá com raiva de coisas que nem sabe do que estão. Mas a
gente sabe. Sabe, ou se sabe. Ou se sabe, né? É aquela raiva que a gente quase toca, sente na pele, aquela raiva que a Eu gente acho que quem não convive. sabe ou não quer saber são as pessoas que causam raiva. Perfeito. É exatamente essas pessoas. Deve ser. E tem outro que ele, naquele, chama, acho que Quase da Família. Nossa. Nesse Quase da Família, ela também no final tem essa virada, né, da raiva. Ela xinga os patrões, né? Que eu achei que ela não fosse xingar, eu achei Bem. que ela fosse topar, eu achei que ela fosse ficar de boa, mas ela xinga os patrões, que você Sim. fala, ufa, que bom que ela xingou. Eu vibrei nessa hora também. Eu falei, nossa, é isso mesmo. Não, você fala, ufa, é isso, gente, tem que... Mas, Roberto, não sei o que você acha, tipo... Eu já li alguns livros, e também sei que você também lê muitos, mas eu sei que não é o Ronald que somente que faz isso, mas eu tenho a sensação também que é uma coisa que acaba sendo recente assim também, né? Eu acho que é uma coisa muito da literatura contemporânea, essa escrita também reativa, né? Porque eu acho que antes tinha também, mas era uma coisa mais... sutil, né? Uma coisa mais singela. Eu acho que desse jeito que o Ronald escreve, você fala assim, mano, é isso mesmo. Tipo, não é uma reação, tipo, olha, pra bom entendedores entenderem. E eu acho que tem um lance importante, né, da gente falar, que a gente vinha de um mercado editorial muito voltado para as mesmas vozes, né? Então, Boa. Quem contava as histórias eram as mesmas pessoas. E o que a gente vive hoje é um mundo um pouco melhor, não é o mundo ideal, mas já está um pouco melhor, que são diversas vozes escrevendo sobre coisas e a gente consumindo mais essas diversas, né, vozes. E isso muda tudo, Perfeito. né? Sim. Porque existe um duelo de narrativas, né, no mundo, É isso. né? Eu acho que também, se eu pudesse definir o livro Dissitimia, né? Primeiro que é um super desafio definir um livro dessa qualidade, né? E dessa profundidade, mas eu acho que eu definiria desse jeito, né? Um livro de disputa de narrativas. Sim. Eu acho que a gente vai ver, inclusive, muito interessante porque... Apesar dele tratar de pessoas que vivem em territórios parecidos, né, de uma classe social parecida, são pessoas muito diferentes, né? Tem Muito diferente. jogador de futebol, Passista, a moça que trabalha na casa, Exato. tem o jovem mais jovem que vai ser levado, tem a senhorinha, tem a professora. Eu acho, tem até um que me pega também, que é aquele Erva Doce, que ele fala que ele fez, inspirado em Caio Fernando Abreu, Nossa. né? Ele coloca na abertura do Erva Doce, inspirado em Além do Ponto, de Caio Fernando Abreu. Acho que ele deve ser um baita leitor de Sim. contos também, né? É. Isso eu acho claro na leitura dele, como ele deve ler tanto. Ô Bruninho, e você se identifica com ele nesse lugar da usar a arte, a raiva como arte? Olha, eu acho que sim, bastante, inclusive, assim, eu acho que, como eu contei aqui no comecinho um pouco da minha apresentação, etc., eu venho de uma vida muito coletiva, né, então esse lugar do ativismo, esse lugar dos movimentos sociais também, vai fazendo a gente encontrando sentido e engajar a raiva, né, e eu acho que a arte, sobretudo, tem uma dimensão de contribuir e ajudar a gente a nomear as coisas. Porque eu acho que antes eu já percebia que tinha alguma coisa muito errada no mundo, assim. Mas eu não tinha palavras para nomear o que estava errado. Aí quando a gente encontra livros, músicas, sabe, obras de artes e tal, a gente consegue... Nossa, então isso... Era isso. Era isso. Então isso é desigualdade, é injustiça, é fome, sabe? É LGBTfobia. Então acho que também vai ajudando a gente a nomear aquilo que não tinha nome até então, sabe? Que perfeito, sim. Quantos anos você tem, Bruninho? Eu tenho 31. Essa carinha é culpa do livro. Literatura rejuvenesce, pra quem não tá Tem cara vendo. de muito jovem, gente. Não, mas 31 é muito jovem também, tem muita coisa. Obrigado. Todo final de bloco, a gente termina com música. E eu queria pegar lá na Passista, né, na Imperatriz Furiosa, né, que ela fala que os noivos dançam no meio da bateria que àquela altura passeia por outros ritmos. Samba rock, MPB, forró, até finalmente chegar aos clássicos do axé.
Crianças esquecidas correm pelo salão por baixo das mesas. Outros homens aguardando os pais que embriagados cantam Eva, o nosso amor, a última astronave, Eva, na pista de dança, abraçados e desconhecidos. E aí a gente vai ouvir um trechinho de Eva. Eba. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Tá aí Eva. Esse foi Bruninho Souza. Sigam ele nas redes sociais, né, Bruninho? Como tá? Tá bruninho.souza. Com Z, Isso. com SZ, né, claro. Bruninho, obrigada por topar vir aqui, obrigada por me apresentar ao Ronald, eu fiquei muito feliz, e o Disritmia, e no próximo bloco eu vou falar com ele. Obrigado, mande um abraço pro Ronald e gratidão pelo convite, espero que a gente se encontre cada vez mais. Eu espero também. Essa foi a primeira parte do nosso Clube do Livro Eldorado com o Bruninho Souza, maravilhoso. E aí eu já mando beijo pro Ronald Lincoln, né? E já aviso que vamos receber o escritor aqui. Clube do Livro Eldorado. Parte 2. Quem escreve? Agora chegou a hora de receber o escritor aqui no nosso Clube do Livro. Ronald, você sabe como é que você chegou a mim, o seu livro? Não sei. Não? Faço ideia. Ah, que legal. Eu fui fazer uma mesa num Sesc, e aí quando eu tava lá, o Bruninho falou do seu livro, falou, você tem que ler esse livro não sei o quê. Aí eu comprei o livro, li o livro e coloquei no clube, aí chamei ele pra ser o leitor, e aí tô falando com você agora. É incrível isso, assim. Eu fiquei muito feliz quando o Bruninho fez o contato comigo, porque ele falou, cara, tô levando teu livro para as periferias de São Paulo e tal, e foi sempre uma pretensão minha, assim, depois de ter escrito, que o meu livro chegasse em outras periferias, que chegasse à periferia do Rio, que nem sempre é simples, mas que também alcançasse outros lugares que eu acho que dialogam bem também. E me fala, então, me conta um pouco sua história, como é que a escrita chegou na sua vida? Eu primeiro só agradeço o convite, assim, eu fico feliz por estar participando na Eldorado e tal, apesar de tudo que aconteceu recentemente. Sim. Mas é que eu começo minha carreira de jornalista como trainee no Estadão, né? Exatamente. E aí eu passo uma semaninha na de rádio, foca aqui. Como foca e tal. Que ano foi? 2013. Eu tava aqui já. Mas eu fiquei muito em esporte, assim. Ah, entendi. Eu ia falar, não lembro desse foca. Com a Kátia, se eu não me engano, fiquei muito ali com o esporte e acabei não rodando muito, era um período muito curto. Mas, enfim, quando veio o seu convite ali e tal, me bateu essa nostalgia, porque foi uma passagem que, apesar de curta, foi bem marcante, assim. Que legal, que voltas, né, que o mundo dá. Eu gosto também. Mas me conta, você foi pro jornalismo, é isso? Isso. E que tem a ver um pouco tem bastante a ver com a minha escrita mais formal, com a minha entrada na literatura mais de cabeça, assim, né? Mas eu sou cria do morro aqui do Jacarezinho, aqui no Rio de Janeiro, uma das maiores favelas da cidade e é uma grande referência, assim, da zona norte do Rio. Eu venho de uma família, enfim, humilde. Ali, meu pai era metalúrgico, minha mãe foi costureira, por muito tempo ela foi gari também, mas eles sempre gostaram, assim, de alguma forma de ler, não eram muito assíduos, não era essa família que lê tudo, mas também não era uma família que abandonava. Era uma família com apreço, assim, à educação, né? E minha mãe, numa época, ela varria as ruas de Laranjeiras, ali, quando ela trabalhava como gari, e varria perto de uma biblioteca municipal, assim. E aí eu lembro, me marcou muito ela ter pego um Capitães da Areia nessa biblioteca emprestado para me dar, porque ela leu no ensino médio, na escola dela, e ficou muito marcada, assim, e ela achou que iria coincidir, assim, também com a minha fase de vida, e bateu forte mesmo, né, porque eu acho que é um livro que dialoga muito, apesar de ser um livro escrito, sei lá, daqui a pouco vai bater um século, né, mas eu acho que ele ainda dialoga muito com as ruas do Rio, com as periferias do Brasil inteiro, assim, eu acredito, e me tocou de imediato, assim, né. E aí minha avó, por parte de pai, ela não morava no morro, morava numa região mais central, mas ela trabalhava no Círculo do Livro, como revendedora, batendo de porta em porta. E sobrava muito livro, assim, na casa dela, né? Os livros, sei lá, tinham 30 anos, 40 anos de idade. Às vezes eu ia pra casa dela, não tinha nada pra fazer, ficava lendo, assim. Eu lembro de ter lido um Shakespeare de
tradução do Carlos Lacerda, assim, tipo, Uau. mas e de nem entender muito, mas era um livro que estava disponível lá na minha avó, não estava fazendo nada, eu parava e lia, assim, né? É uma coisa muito casual, assim, porque não é uma cultura tão difundida, pelo menos no meu entorno ali da favela, a leitura, assim, né? Acabou, por acaso, tinha os livros ali, eu gostava, e essa é a minha relação com a leitura, né? Minha relação com a escrita, eu sempre gostei bastante de escrever, era aquele aluno que os professores falavam, sua redação é boa e tal, e eu gostava de tentar, assim, com os amigos, escrever letra de pagode. A gente escutava muito pagode, e aí na adolescência ali, tava naquela época de olhar mais para as meninas, de tentar chegar, de tentar ser simpático, e o pagode acabava sendo essa conexão, assim, de uma forma descolada, né? Que, tipo, sei lá, que os homens de favela não ficavam se achando bobões por, sei lá, cantar uma letra de pagode ou eventualmente escrever uma letra de pagode, assim. E esse foi o meu primeiro contato com a escrita e... Foi a composição, que maravilhoso. Assim, nada que preste. Ai, duvido, eu queria muito... Bom, tá bom. Um dia você me mostra, secretamente. Mas eu acredito que seja uma ponte, assim, que me levou a, sei lá, em 2014, ter coragem ali para escrever, ter uma mínima familiaridade, assim, com a página em branco, entendeu? E aí, no Estadão, eu tive acesso a outros tipos de leitura, assim, um pouco mais complexas, assim, que na faculdade eu não tive e que na vida anterior de escola pública eu também não tive, assim. E esse primeiro contato muito forte, eu acho que foi um conto, ali com Cortázar, com Jorge Luiz Borges. Enfim, eu continuava lendo outros textos, uns contos também da Agatha Christie, tal, e, enfim, deu uma bagunçada na minha cabeça, assim, e eu comecei a tentar rabiscar, assim, meio de bobeira, sem muita pretensão. Até surgiu um concurso da editora Malê para jovens escritores negros, ali em 2016, tem 10 anos, que eu participei falei, cara, vou entrar nessa coletânea aí, porque eles escolheriam os 10 melhores contos, e aí não entrei, aí fiquei revoltado, assim, eu falei, caramba, sacanagem, como assim tem outra pessoa que está escrevendo melhor, assim? E aí eu fui no dia do evento de lançamento do livro, li os contos, assim, eu falei, eu preciso melhorar mesmo. E aí, enfim, continuei trabalhando, aí lendo mais, tendo outras possibilidades, mandando para amigos que tinham mais bagagem de escrita. E aí, em 2017, tentei de novo, e aí acabei entrando na coletânea da Malê, que se chama Movimento Leve, e que acabou sendo o estopim, assim. Que legal. E o que te encantou no conto? Você sabe que, quem me conhece, quem ouve, eu tenho dificuldade com contos, né? Eu acho que esse aqui é o 3º ou 4º livro de contos que tem no meu clube, porque eu tenho a minha dificuldade é muito, muito boboca, assim, mas é que assim, eu tenho dificuldade de me apegar ao personagem, largar, me apegar, largar, me apagar, largar. Eu acho muito rápido tudo, sabe? Mas é intenso, e aqui no caso rola isso várias vezes, porque tem uns mais curtos, que o tempo de apego é mais difícil, né? Porque você consegue construir personagens que você se envolve com eles, e eles vão embora muito rápido. Eu acho que o conto tem um problema que até quando o conto é um pouco mais longo, eu acho que é até pior essa conexão muito forte com o personagem, porque ele dá a impressão que talvez seja mais robusto, mas quando você vê já acabou, né? Por ter começado com Cortázar, com Borges ali, assim, mais freneticamente, eles tinham uma coisa muito forte de um labirinto, assim, mesmo num texto curto, de estar te carregando para um lugar, assim, que você não entende bem, eles não te dão todas as ferramentas e tal, e quando tá chegando no final, eles te dão uma porrada, assim, que você fica meio desnorteado, assim. Eu acho que isso que me chamou a atenção, assim, e de querer ler e ler mais para ter essa sensação de novo, né? Eu acho que é o Cortázar que fala do conto como a importância de nocautear o leitor no conto, né? Eu acho que foi isso, eu fui nocauteado e deu vontade de nocautear também. Sim. E você nocauteia bem, né, no caso aqui, pelo livro. Não, porque são histórias, eu tava até pensando aqui qual que era, mas acho que, sei lá, o Como Nascem as Estrelas é um que é um nocaute muito, muito rápido, né? Sim. E esse eu tento até brincar um pouco
com essa ideia do fantástico. Está inspirado num conto, na verdade, do Gabriel Garcia Marques, assim, sobre umas crianças que ficam em casa sozinhas e tal, e do nada a casa começa a se encher de água e elas pedem, depois, num outro dia elas pedem pro pai para comprar um barco e o pai não sabe que a casa enche de água quando não tem ninguém, e elas navegam, é uma água brilhante, assim, e eu fiz uma conexão com a minha infância, assim, de algumas vezes que estava em casa sozinho com a minha irmã, e de rolar operação policial, ou soltar muito fogos, assim, e a gente assustado. Eu meio que tentei traçar um paralelo com esse conto, né, do Gabriel Garcia Marques. Enfim, mas é complexo, assim, de tentar também mostrar um pouco dessa fragilidade que as crianças de favela estão envoltas, assim, mas numa roupagem literária, assim, né? Sim. Com pretensão de tornar complexo, de também não entregar fácil a coisa. Tem esse diálogo que é muito bonito que você escreve aqui. Sabe o que foi aquela barulhada, piveta? Guerra. Mamãe fala que é guerra. Hã? Que guerra coisa nenhuma. São estrelas nascendo. Então, aí essa imagem é muito forte. Eu acho que para toda criança de favela, assim, ano novo, você olhar pro céu, e aí, enquanto, sei lá, Zona Sul, Copacabana, tá soltando fogos lindos em formato de coração, as favelas estão vendo passar traçantes que, enfim, são perigosos e, ao mesmo tempo, são lindos também, né? As faíscas vermelhas passando no céu, enfim, mas que podem matar alguém e, enfim, as crianças são muito vítimas também e tal. E você falou disso, né, de você e da sua irmã. E eu fiquei pensando, né, porque o Desritmia, ele tem esse retrato de um Brasil, né, que é muito forte e muito claro. Então, relação de até aquele conto da moça que trabalha na casa e vai cuidar da criança que chegou da Disney com Covid, né? Então, essas coisas que são muito claras de Brasil, né, desse Brasil que eu acho que a gente tenta arrumar, mas que é um Brasil muito forte, né, construído de uma maneira um projeto de Brasil construído muito firme, assim, que é muito difícil de mudar, mas isso está muito claro, né, no Desritmia todo. E você falou dessa tua relação, e você e a tua irmã ouvindo, quanto da tua vivência está no Desritmia? Tem bastante, assim, alguns poucos contos são baseados em episódios reais, assim, que eu vivi, mas mesmo esses contos eu tento afastar, eu acho que não chega a ser uma autoficção, assim, né? Eu acho que, na verdade, é uma inspiração, um fio para chegar em outro lugar. Então, eu acho que não tem tanto situações factuais, assim, tem muito de sensação, de observação, talvez tenha mais até da minha vivência jornalística do que da minha vivência pessoal, assim, porque eu acho minha vida muito comum, assim, né? Minha vida desinteressante, uma família normal, tradicional, assim, mas eu acho que, enfim, quem acaba vivendo em favela aqui do Rio de Janeiro tem muito contato com muitas histórias, com muitas formas de ver o mundo, assim. Você pensar que o Jacarezinho, sei lá, talvez tenha 50, 60 mil pessoas vivendo num espaço de menor que um bairro comum, né? Tipo, você tem a população de uma cidade numa área de um bairro pequeno, as casas muito grudadas, todo mundo falando alto, gritando alto, todo mundo perto, tudo acontecendo muito rápido e freneticamente. Então você tem muita história, tem muita matéria-prima, e Sim. isso acaba dando um terreno fértil, assim, para escrever muita coisa sem precisar escrever de si, né? Sim, sim, acho que isso é claro. Esse que eu falei chama Quase da Família, e aí eles voltam da Disney, o menino tá com Covid, a criança, aí a moça que cuida, ela pega, e aí ela fala, Dona Helena, eu não tenho condições, eu preciso ir ao médico, será que a senhora não pode ligar pro seu Fernão? Aí ela fala, menina, você não imagina o preço de uma visita do Fernão. Esses médicos cobram o olho da cara, mas por que você não faz um chá? Você é tão boa nisso, as mãos mágicas. Eu venho de uma família também de mulheres negras, né? Que acabam sustentando a casa, tanto financeiramente como psicologicamente, e que quando alguém está doente, são elas que cuidam e que fazem os remédios, e que muitas vezes não podem nem cuidar de si mesmas, né? Eu achava importante, assim, retratar no livro, né? É até uma percepção que eu tive depois, que eu acho que metade dos contos, são 16,
a metade ou perto disso estão baseadas nessas mulheres, e eu tentei trazer diversos aspectos diferentes assim para tentar retratá-las. A minha avó materna foi empregada doméstica assim desde de adolescência, saiu do interior assim, e era isso, ela vivia lá, criou filho dentro da casa de patroa, ou deixou de criar dentro da casa de patroa. Eu achava importante trazer esse retrato, e esse conto foi muito inspirado também na primeira pessoa que supostamente morreu de Covid aqui no Rio de Janeiro, que foi uma empregada doméstica que acabou contaminada pela família, supostamente também, né, pela família para a qual ela trabalhava, assim. Né? Sim. Mas, enfim, foi uma situação que ficou muito marcada, assim, e eu tentei fazer um exercício de reflexão, de tentar mergulhar nessa história, quase um perfil, né, poderia ser Sim. uma crônica. Sim. Outra mulher que me pega muito das suas personagens é a Dona Nilma, que é aquela do bilhete, que ela tá numa condução e aí chega um garoto, senta do lado dela, ele era amigo do filho, né, elas já se conheciam, e aí ele assalta, né, a condução, e ela fica, e aí ele deixa um bilhete pra ela. Esse eu achei forte, assim, a postura dela, o lugar dela ali na condução. Sim, esse é um outro conto que eu tento trazer uma complexidade assim da nossa vivência, assim. Eu acho que a Dona Nilma é uma pessoa, uma trabalhadora, uma pessoa que, pela minha construção, vive uma vida correta, que está no fim da tarde chegando em casa com as compras e tal, e ela encontra esse amigo do filho dela. Não sei se, acho que pode contar spoiler essa. Pode. Esse amigo do filho dela se apresenta, fala que a situação de vida tá difícil, e do nada ele começa um assalto no ônibus. E acaba com um fim um pouco, de certa forma, cômico, meio tragicômico, assim. Sim. Mas a minha ideia, quando eu escrevi, eu perdi muitos amigos pro crime, assim, né? Muitos amigos meus muito próximos, assim, alguns dos meus melhores amigos de infância, eles morreram no crime. E assim, hoje a gente vive uma dualidade muito forte, assim, né? As pessoas acham, não, o cara tá trabalhando no tráfico, ele é o mal encarnado. E a gente que cresce na favela acaba tendo o cara que tá no tráfico ou que tá roubando, assim, como amigo de infância. Você cresce com essas pessoas e em algum momento essas pessoas mudam para um outro caminho completamente diferente e triste, e que acaba sendo, na minha concepção, né, sendo um resultado do nosso Estado falido, e você não entende, mas, assim, de certa forma, a Dona Nilma tenta mostrar isso. Ela não concorda com aquilo, ela não é a favor daquilo, mas, ao mesmo tempo, ela também entende o que fez esse rapaz chegar naquele ponto, e no fim ela termina com uma oração, né? Eu gosto do bilhete, ele deixa um papel pra ela, né, que aí eu vou ler, ele fala aqui: tia, nem tive tempo de dizer meu nome, a senhora não deve lembrar porque me chamou de menino direto, é Leonardo, o bagulho não tá fácil pra mim, eu não queria botar terror em ninguém, a arma era de verdade não, só que precisava levar um dinheiro pra casa, dar um levante, que as crianças precisam comer, não entendi legal porque a senhora jogou tuas coisas na minha mochila. Que é isso, nunca levaria nada de mãe do Delso, não. Peço até desculpa pra senhora, papo reto. Ora por mim que um dia saio dessa, se Deus quiser. Assinado Leonardo. Eu acho que é uma coisa que eu tento fazer no livro inteiro, assim, é de trazer essas situações limites, assim, que não fica meio na neblina o que é certo, o que é errado, o que a pessoa pode fazer de além de bom, ou porque a pessoa fez de mal. Eu não tento também ser tão didático, mas trazer a reflexão, assim, para o leitor tirar a própria conclusão. Né? Sim. E quando é que você escolheu o nome do livro? Porque o Tissitimi é um dos contos, né? Sim. Então, esse conto, o bilhete, ele foi o princípio de tudo. É o conto que foi escolhido pela Malê. Que legal! Adorei! Hoje, antes da entrevista, eu fiquei pensando se eu não escrevi esse conto em 2016 e usei em 2017 no concurso, ou se eu escrevi em 2017 mesmo. Ou seja, de todo modo, está perto dos 10 anos, né? Mas o de ritmia veio um pouco depois, assim. Eu tive a ideia do conto, que é de um cara preso que ele mantém contato com a namorada. É um cara que foi preso por tráfico, a mulher dele tá fora e ele continua falando por telefone, enfim, do jeito que as pessoas
conseguem se arrumar em presídio e arrumam um telefone e mantêm a vida fora, assim, né? Inspirado até um amigo meu, tempo atrás, o pai dele esteve preso e vira e mexe, esse pai ligava para esse amigo para pedir dinheiro, para pedir ajuda, para pedir alguma coisa, assim. Eu achei surreal essa história, assim. Eu fiquei, caramba, cara. É o tipo de coisa que é isso, você só vai ver na periferia, né? E eu pensei nessa história de amor, porque, assim, acaba que são as mulheres também que, depois que o cara vai preso, que, enfim, que é largado dentro da cadeia, são muitas mulheres que acabam cuidando desses caras. Eu acho que muitas vezes essas mulheres funcionam mais do que muita política pública para tirar esses caras do crime, para fazer essa ressocialização. Super. E aí eu fiz esse exercício, né, de o cara tá preso e ele não aguenta mais lidar com essa mulher que fez tudo para ele, indo visitar e se deteriorando, e ele decide mandar uma carta para ela mandar uma mensagem, na verdade, né, por celular, dizendo que tá tudo acabado, porque ele prefere não tê-la do que tê-la naquela situação, né. A aura tá na moda por causa do futebol, mas talvez a alma do conto, eu acho que dialoga com a música do Martinho da Vila, né? Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa digitimia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de fora lá da boemia. Essa ideia do curar teu nego, assim, dessa mulher que cura, que os olhos hipnotizam, eu acho que dialogavam, assim, com a essência do conto, mas também, e depois, pensando de uma forma mais ampla, eu acho que dialogava com o andamento do livro inteiro, assim, né, desses nocautes, desses contos, alguns com um ritmo um pouco mais lento, outros com um ritmo mais frenético, às vezes até no diálogo mesmo, né, na linguagem. Então, acabou que eu peguei emprestado, assim, a letra, né? Que demais. Da música. Eu pude até contar pro Martinho da Vila, ele lançou um livro pela Malê um tempo depois, aí eu fui no lançamento, contei, assim, enfim, se amarrou também, tal, mas enfim, sou fã. Bom, a gente sempre encerra com uma música, né, com um trechinho, então eu vou com Martinho da Vila, Desritmia. Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Martinho da Vila com Desritmia. Esse foi Ronald Lincoln. Ronald, amei falar com você, amei te ler. Tem projetos vindos mais de literatura? Não, conversa faça rápido, né? Não, eu agradeço pelo convite. Tem sim. Eu tô me propondo a escrever um romance. Enfim, tô no meio da escrita, assim, não tem data. Mas ainda dentro desse universo, assim. Eu pretendo no futuro explorar outros caminhos, outros mundos, mas eu acho que a favela ainda tá dando um caldo. Boa, me manda quando estiver pronto que eu quero ler. Com certeza. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Beijão. Beijo. Esse foi Ronald Lincoln. Hoje a gente leu juntos Desritmia. Leiam, são alguns contos, né? A gente nem falou o número de contos. Eu tô aqui com o livro na mão, deixa eu ver. Mas acho que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 contos. E todos muito maravilhosos e com ligações que você vai sacando. Muito feliz de ter feito esse episódio. E é isso, semana que vem a gente encerra com o nosso último episódio dessa temporada. Esse programa tem eu aqui, Roberta Martinelli, tem o Carlos Amaral, Carlão, na gravação e o Moacir Biasi na montagem. Meu time, minha turma. É isso. Obrigada demais, um beijo e até a próxima. Você ouviu Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli.